Meus amados irmãos da Missão Salva a Alma, povo santo que acompanham esta transmissão, nós louvamos a Deus a oportunidade, principalmente de falarmos sobre matrimônio como um sacramento. A aliança matrimonial é a aliança pela qual homem e mulher constituem em si uma comunhão por toda a vida. E como um sacramento, e aí fala situar, sacramento é um sinal visível da presença de Jesus Cristo. E como um sinal visível da presença de Jesus Cristo no mundo, o sacramento do matrimônio ele se torna um bem natural para os cônjuges, para a geração da vida, mas principalmente para testemunhar visivelmente o amor de Jesus Cristo entre os homens. E é claro que isso torna o matrimônio como um dos alvos principais do adversário. Porque se o matrimônio não testemunhar essa presença de Jesus Cristo, o encardido sai ganhando, o inimigo sai ganhando, porque as pessoas não sentirão a presença de Jesus Cristo. E não sentindo a presença de Jesus Cristo, que é aquela fé prática que Tiago nos fala, eles arrumam as desculpas mais inusitadas para se afastarem. Se afastarem de Deus, se afastarem do amor, se afastarem do pecado. Arranjam as desculpas mais inusitadas para dizer que se nós que declaramos estar nessa vivência de Cristo não estamos conseguindo demonstrar a sua presença, porque eles iriam procurar viver na presença desse Cristo. Por isso, a igreja nos convida a que homem e mulher se abra para essa presença de Jesus Cristo. E se abrir para a presença de Jesus Cristo, meus irmãos, é sentir a sua presença constantemente na nossa vida, na nossa casa, em nosso meio. Eu quero ilustrar esse início com uma historinha que muitos de vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar, que nos ensina o que é essa presença de Deus. Um fato que aconteceu na minha vida ainda na tenra juventude, a adolescência, quando minha mãe estava com a visita lá na casa, e era a Dona Francisca, uma amiga muito próxima da nossa família, muito próxima de mãe, vizinha, e elas conversando na sala, e eu, boca nervosa, né, fui procurar alguma coisa, porque, não sei, acho que adolescente tem fome constante. Fui procurar algo para comer no armário. A minha mãe tinha ganhado no casamento uma espécie de doceira azul, uma coisa muito antiga, bonita. E essa doceira estava lá no armário também. E parece, né, que o encardido ele vai lá e empurra as coisas. Quando eu abri aquele armário, aquela doceira, ela veio com tudo para cima de mim, em direção ao chão. Eu prontamente segurei, mas aí só consegui segurar uma parte. E a tampinha dela, um
vidro azul, lembro como se fosse hoje. Foi ao chão um barulho daquele quebradiço no chão muito grande, o que prontamente chamou a atenção da minha mãe. E, ao chegar junto, eu já esperei um solavanco daqueles, né? E aí minha mãe olha assim e faz assim. Aí Francisca diz: "Oh, Arlinda, que pena." Ela fez: "Oh, isso acontece." Eu disse assim: "Poxa vida, não, isso não acontece, não. Eu já tinha levado uns solavancos e apanhado por muito menos do que isso." E ela foi lá, pegou uma vassoura, uma pazinha, começou a apanhar aquilo, sem dizer muita coisa, né? Continuando conversando com a Francisca, sem muito me dar atenção. E eu pensei assim, isso, ela vai guardar esse vidro aí para eu comer depois. E voltaram lá para a sala, aquela fome que eu tinha passou. E aí eu fui para o quarto e comecei a pensar. Eu digo, tudo isso aconteceu por causa da presença de Dona Francisca. E aí eu disse, e depois? E quando Dona Francisca foi embora, ela vai me tirar o couro. E eu digo, ó Senhor, e Dona Francisca não vai embora. Eu compreendi nisso, depois que fiquei adulto, que deve ser a mesma maneira quando Jesus está presente em nossa casa, em nossa família. Nós deveríamos mudar de atitude, não por nós mesmos, porque a nossa carne ela é pecadora, ela é propensa à ira, senão o Evangelho não traria, né? Jesus falando, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. A nossa carne é propensa à ira, a nossa carne é propensa à impaciência, à gritaria. Tudo é obra da carne, Gálatas 5. Mas o Espírito quer produzir em nós algo diferente, algo novo, também em Gálatas 5. Em contraponto às obras da carne, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E diz o texto, ainda numa tradução, contra essas coisas não há julgamento. Então, quando somos chamados ao matrimônio, nós vamos com toda a nossa carne, com toda a nossa fraqueza, mas também nós vamos com essa presença de Jesus Cristo. E quando vamos com a presença de Jesus Cristo, para testemunhar essa aliança, uma aliança eterna, uma aliança eterna. Não é à toa que a uma pergunta a Jesus Cristo, é lícito despedir a mulher por qualquer motivo? Gosto da resposta de Jesus Cristo para aqueles indivíduos lá em Mateus 19, 3 a 6. Naquele tempo, os fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Desse modo, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto,
o que Deus uniu, o homem não separe. Tornar-se uma só carne, não por causa de uma ação humana, mas por causa de uma ação divina. E se nós nos tornamos uma só carne por causa da ação divina, é claro que aí nós iremos perceber a grandeza daquele texto de Paulo escrevendo aos Efésios. E que, às vezes, esse texto é tão mal interpretado em nosso meio, é tão mal compreendido, principalmente por algumas correntes malignas, entre elas o feminismo, que não compreende esse mistério que é o matrimônio, como é o mistério da união de Cristo com a igreja, a sua esposa. E para que essa união ela seja perfeita, olha, você diz assim, perfeita, Padre Paulo? Sim, perfeita. Porque a união se torna perfeita quando ela é em amor. Paulo nos diz, o amor, João, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E quando nós deixamos que esse amor faça o vínculo, nós vivemos perfeito amor de Deus na vida familiar. Aí Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se integrou por ela. Ele quis, assim, torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e a cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Olha a responsabilidade de trazermos presente no seio familiar, na vida matrimonial, a mesma união de Cristo com a igreja. Uma união cheia de mistério, mas uma união cheia de cuidados, cheia de serviço, onde Cristo alimenta a sua igreja. E o homem, ele é chamado a ser esse sinal, o sinal de Cristo no seio familiar. E eu quero trazer presente também o texto bíblico, que é eu descobri mais outra parte do texto bíblico de Efésios, que é a parte que toca a mulher, que às vezes também eu vejo muita incompreensão quando fala aqui no versículo 22, eu quis deixar o 22 ao 24 para depois, não é? As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres
a seus maridos. Mas como é que a igreja é submissa a Jesus Cristo? O problema é que tiram do contexto essa palavra submissão aqui, isolam essa palavra submissão e não compreende que a submissão da mulher ela tem a mesma característica, o mesmo teor daquela missão da igreja, submissão da igreja a Jesus Cristo. E nesse caso aqui, submissão significa um complemento, é dizer, realizar aquilo que Jesus Cristo deixa para que nós realizemos no mundo. A igreja submissa a Jesus Cristo quando ela busca o bem dos seus filhos, quando ela acolhe os seus filhos, quando ela zela pelo sagrado, quando ela mostra ao mundo, certo, o sagrado para que sirva de testemunho. Essa submissão aqui não é um manda, outro obedece. Essa submissão aqui significa que eu compreendo a minha missão na igreja doméstica e sou aquela que coopera, falando das mulheres, cooperam com esta igreja doméstica ao ponto de compreender que eu tenho uma missão semelhante à missão do meu marido na igreja doméstica, como a igreja sabe reconhecer a sua missão por ser esposa de Jesus Cristo, zelosa por Jesus Cristo. E às vezes se coloca essa submissão, e as feministas gostam de fazer isso, não é um movimento que é de Deus, certo? Vai fazer isso, achar que isto aqui significa um manda, outro obedece. Não. Significa que eu compreendo a minha missão no corpo. E eu busco cooperar nessa submissão, quer dizer, nesta missão com o meu esposo, sabendo o meu lugar para testemunhar de Jesus Cristo. O cuidado e o zelo que a igreja tem para com Jesus Cristo deve ser o mesmo cuidado e zelo que as esposas têm para com o marido. É um modo de que o marido possa desempenhar o seu papel, que aí é uma exigência maior do que a exigência das mulheres, porque o marido ele tem que representar Jesus Cristo. Maridos, verso 25 do capítulo 5 de Efésios, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, 26 agora, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a Deus, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e repreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Quer dizer, Jesus Cristo ama a igreja porque a igreja é corpo de Jesus Cristo. O marido ama a mulher porque a mulher é parte integrante dele. Uma só carne. Um mistério fantástico, que é o mesmo mistério da união de Cristo com a sua igreja. Ele quer alimentá-la, santificá-la, protegê-la. E o marido tem a responsabilidade de se entregar pela esposa, pela família, para a salvação da família, na dedicação. Muitas vezes
não só uma entrega física, que existe muito, não é? Mas também uma entrega de silêncio. E silenciar, aí já falava o nosso irmão Carlos, e silenciar diante da verdade não é fácil. Não é fácil. Jesus Cristo, a verdade, estava ali, diante dele estava Pilato, querendo conhecer a verdade, e a verdade estava bem ali à sua frente. E Jesus disse assim, mas será possível que esse indivíduo não reconhece a verdade, nem a verdade estando diante dele? O mesmo Cristo que disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós falamos muito do silêncio de Maria, do silêncio de Jesus Cristo. Mas quantas vezes também nós, em nossas casas, em nossas famílias, precisaríamos silenciar para que as pessoas pudessem reconhecer a verdade? E eu lembro que logo depois ela disse assim: eu não vejo neste homem crime algum. Às vezes nós queremos defender a verdade como bastava um silêncio para mostrar quem é que está com a verdade. E eu lembro do tempo que nós éramos crianças, adolescentes, né, que apenas com o olhar, os nossos pais diziam tudo o que tinham que dizer a nós. Apenas com o olhar. Não falavam nada e diziam tudo. Não falavam nada, mas nós compreendíamos como se fosse um grande discurso. Um grande discurso. E eu acredito que assim também os maridos e as esposas devem se comportar em suas casas. O verso 28 diz assim: os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E lá no versículo 30, porque somos membros de seu corpo, do corpo de Jesus Cristo. Esse 32, esse mistério é grande, quer dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Olha que coisa linda. Agora, só compreenderemos isso quando nós percebermos a relação da igreja com Jesus Cristo. E como o matrimônio, ele é chamado a testemunhar isso visivelmente para o mundo. E é claro que essa íntima comunhão de vida e amor conjugal, né, que o Criador fundou e estabeleceu leis e instaurou esse pacto conjugal, que é com o consentimento dos esposos, se torna irrevogável. O que Deus uniu é que o homem não separe. É preciso que o mundo perceba que na igreja o casamento não é uma instituição simplesmente humana. Apesar das inúmeras mudanças que sofreu, né, no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais, atitudes espirituais, não é? O casamento na igreja não é uma questão meramente humana, mas ele é um sinal da presença de Jesus Cristo. E seria ousado, e aqui eu trago presente a iluminação do catecismo, não é? A união matrimonial, ela se torna também um sinal de salvação para a pessoa, para a família. Lembro do centurião, quando aquele centurião, achando que os discípulos e apóstolos tinham fugido, ia se matar, e Pedro diz assim: não, não te faças mal, nós estamos aqui.
E ele trouxe a luz, viu os apóstolos, se prostrou diante dele e fez a pergunta: Senhores, o que é preciso que eu faça para me salvar? Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos diz: o marido crente santifica a mulher não crente. A mulher crente santifica o marido não crente. Senão, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos no Senhor. Gosto muito desse texto. Porque a salvação da pessoa, da sociedade humana, ela está estritamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Porque quando nós compreendemos isso, compreendemos aquilo que a Bíblia nos diz: os filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor, nós temos que educá-los como filhos de Deus. E às vezes nós falhamos, mas falhamos por falta de conhecimento. O próprio Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito das nossas dificuldades familiares, matrimoniais, sacerdotais e religiosas, de uma maneira geral, elas estão muito vinculadas a não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o poder de Deus, você já sabe, eu falei sobre isso ainda hoje, é a presença do Espírito Santo, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para seres minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, esse Deus que cria o homem por amor, também o chama ao amor. Isso está muito embasado em nosso catecismo da Igreja Católica. E a vocação inata de todo ser humano é o amor. Por isso, o amor é trazido como um mandamento e não como um sentimento. No mundo, ele pode até ser um sentimento, mas na igreja ele é mandamento. Na fé ele é mandamento. E o amor do mundo é aquele amor atrativo, né? É aquele amor sexual, é aquele amor carnal, é aquele amor de prazer. Na fé é o amor da entrega, é o amor da alegria, é o amor da paz, é um amor que salva. É um amor que salva. E esse é o amor da fé. E quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, a criação para a igreja, né, que a igreja nos ensina, foi um gesto de amor. Foi um gesto de amor. Por isso, desde a criação do mundo, Deus preparou-nos para a salvação. Lá em Mateus 25, quando Jesus diz assim: vinde benditos para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, tendo Deus criado o homem e mulher, seu amor mútuo se torna a imagem do amor absoluto. Quando o homem e a mulher se amam, se tornam a imagem do amor absoluto, como ensina a igreja. É o amor de Deus pelos homens, um amor incondicional, um amor de entrega.
Por isso que o homem na família é chamado como cabeça a simbolizar esse amor de Cristo, como Cristo amou a igreja. Esse amor, ele se torna de suave odor diante do Criador. E esse amor, que é um amor abençoado por Deus, destinado a ser fecundo, a realizar essa obra comum de preservação da coroa da criação, que é o homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, 28, quando Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Quer dizer, o homem é a coroa da criação. Mas, infelizmente, nós nos distanciamos disso. E, claro, que a experiência do mal que está à nossa volta, como ensina também a igreja no catecismo, e também está dentro de nós, não é? Faz com que as relações entre o homem e a mulher, e entre os homens de maneira geral, seja sempre ameaçado. Sempre ameaçado. Ameaçado pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, invejas, por conflitos que podem chegar até o ódio e a ruptura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá um conselho muito interessante para nós. Ele diz assim: olha, se vocês querem se mordam, mas cuidado para não devorar uns aos outros. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo. Ele diz assim: talvez seja inevitável os conflitos, porque a carne ela é muito repentina, mas não devemos deixar que isso se torne um sinal de destroçar, de devorar, de esmagar o meu irmão. É para isso que existe essa expressão tão linda chamada perdão, que Jesus Cristo transforma em sacramento. Então, o que pode ser superado, isso a gente já sabe. E um sacramento de cura, como é o sacramento da reconciliação, nos é dado para que podemos colocar remédio nessa ferida, nessa chaga de pecado que nós trazemos em nosso corpo. Olha, o sacramento da penitência como um sacramento de cura deveria ser mais buscado pelo casal, levar os nossos filhos a buscar esse sacramento de cura. A humanidade está adoecida, porque não estão buscando esse sacramento de cura. Às vezes buscam o sacramento da unção dos enfermos, que é sacramento de cura também, mas já quando estão, muitas vezes, em estado terminal. E é claro que a gente vai porque nós acreditamos na misericórdia de Deus. Acreditamos que Deus age na vida da pessoa até no último momento, pois nós acreditamos que o ladrão na cruz, o ladrão arrependido, está no paraíso com Jesus Cristo, pois Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele disse, quando o ladrão disse: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Nós acreditamos nisso, na misericórdia até o último momento, até o último minuto de nossas vidas, mas essas pessoas perdem a oportunidade de viver, enquanto ainda estão saudáveis, esta graça da misericórdia. Isso só pode se dar pelo o sacramento
pelo sacramento da penitência, não é? E quando as coisas já estão mais difíceis, aí tem que vir, não é claro, o sacramento da unção dos enfermos. Olha a riqueza, meus amados, que é o sacramento do matrimônio. E como nós precisamos falar aos mais jovens, né? Testemunhar aos mais jovens, principalmente vocês que já estão há muitos anos fazendo essa experiência da vivência do sacramento do matrimônio, né? E aí eu estava vendo aí no início, quando eu cheguei nesta sala, o seu Cláudio falando desse tempo, não é? Eu perdi um pouco no momento da sua esposa, mas o seu Cláudio falando desse tempo que eles convivem e vivem esse sacramento do matrimônio, e eu acredito com muitas provações, porque não é fácil constituir essa comunhão por toda a vida, ser uma só carne, não é? Fazer com que o que nos liga seja esse amor de Cristo com a sua presença. E falo agora para aqueles que vão se casar e para os casais algumas citações de que a igreja traz para nós sobre a importância desse sacramento do matrimônio, e nós vamos fazendo já esse fechamento, não é? Porque também nós precisamos orientar os mais jovens. Não deixem essa missão só para os sacerdotes, é muito pouco tempo que nós temos para orientar os casais. A igreja nos pergunta assim: os casais foram devidamente orientados para esse sacramento? A gente às vezes responde um sim, mas um sim que nos traz o coração a seguinte lembrança: poderíamos ter feito mais, poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter aprofundado mais esta graça, não é? Na vida deste casal que busca o sacramento do matrimônio. Por isso, eu queria ler alguns pontos aqui sobre o sacramento do matrimônio, como a igreja vê a sua importância e a sua dignidade, para nós sabermos que aquilo que é na nossa igreja sacramento, nas outras se torna só uma bênção de pessoas que vão morar juntos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque vocês sabem que eu fui pastor e sei que é uma bênção, uma bênção. E uma bênção que a gente dava, mas sem um vínculo com Jesus Cristo, sem ser uma só carne. Aquela expressão tornar-se uma só carne muito vazia. Tanto é que, quando eu exercia essa função de pastor em uma certa igreja, uma pessoa só veio receber essa bênção 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Eu casava, mas não deu certo, separou, vinha pedir a bênção de novo. Quer dizer, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade em tornar essa união como o mistério da união de Cristo com a igreja. Na nossa igreja se torna diferente. Por isso, a igreja nos ensina que a aliança matrimonial é uma aliança pela qual homem e mulher constituem entre si uma comunhão para toda a vida e recebe da criação seu vigor, sua força, bem como é levada a uma dignidade mais alta em favor dos fiéis, uma vez que se inclui entre os sacramentos da igreja. Por isso, continua a igreja nos ensinando, o matrimônio ele é constituído pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento mútuo é irrevogável, mediante o qual os cônjuges se doam
e recebem mutuamente a própria união do homem e da mulher e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. E aí a gente sabe que o quanto isso faz bem para o filho. A instituição do matrimônio e o amor dos cônjuges, pela sua índole natural, se destinam à procriação, à educação dos filhos, e que culminam como uma coroa. E os filhos são, na verdade, o mais excelente dom do matrimônio e muito contribuem para a felicidade dos próprios pais. Quer dizer, a herança do Senhor é dada também para a nossa alegria. E isso é muito interessante, que a íntima comunhão de vida e de amor, pelos quais os cônjuges já não são dois, mas uma só carne, foi estabelecida pelo Criador, instruída com suas leis e dotadas com sua bênção, a única que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original. Este vínculo sagrado, portanto, não depende do arbítrio humano, mas do próprio autor do matrimônio, que o quis dotado de vários bens. Quer dizer, na verdade, fazendo nova criatura e novas todas as coisas, o Cristo Senhor quis o matrimônio reconduzido em sua forma de santidade primitiva, de tal modo que o que Deus uniu, o homem não separe, como está expresso lá em Mateus 19, capítulo 6. E aí, ainda mais, Jesus Cristo elevou esse pacto conjugal indissolúvel à dignidade de sacramento, para que significasse mais claramente e exprimisse mais facilmente a imagem da sua própria aliança com a igreja, como nós vimos. E sua presença nas bodas de Caná, né? Quando ele transforma a água em vinho, ele antecipa, né, a hora da nova e eterna aliança. Pois, como outrora, Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com o seu povo, assim agora o Salvador dos homens se apresenta à igreja como esposo, realizando com ela uma aliança em seu mistério pascal. E isso já começa lá no batismo. Se os homens compreendessem aquele momento do batismo, que é um sacramento da fé, o homem e a mulher, uma vez para sempre, se insere na aliança com Cristo, com a igreja, de tal modo que a sua comunhão conjugal seja assumida no amor a Cristo, enriquecida com o valor do seu sacrifício. Desta nova condição, se segue o matrimônio válido entre batizados e é sempre um sacramento. Mas é uma pena que muitos ainda queiram, e aí contraria aquilo que Paulo nos ensina, né? Que ligação há entre o cristão e o infiel? E quantas vezes nós queremos que haja esta união e quantos conflitos se dão? Quantos conflitos se dão? Eu tenho orientado os jovens que querem casar com a chamada disparidade de culto, quer dizer, onde eu me caso católico, mas cada um vive a sua fé. Eu digo, que loucura é essa? Vocês não podem escolher, eu disse a um jovem que
era de outra igreja. Você não pode viver como na fé da sua esposa, que você está vindo casar com ela na fé dela. Você não pode viver essa fé. Pode, então, por que essa loucura de casar com essa disparidade de culto, quando a gente poderia assumir a verdadeira fé, a fé nesta igreja, para que o sacramento não seja um sacramento quebrado? Essa aqui é o último tópico, não, dois tópicos ainda faltam para eu fechar. Por este sacramento, o Espírito Santo faz com que, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim também os cônjuges cristãos, por uma igual dignidade, por uma adoção mútua, por um amor inquebrável que brota da divina fonte da caridade, se esforcem por viver e alimentar a sua união, de modo que, juntados o amor humano e o divino, permaneçam fiéis de corpo e alma, na alegria e na tristeza, afastados totalmente de toda espécie de adultério e de divórcio. Coisa, coisa do mal. Coisa do mal é esse negócio chamado divórcio. É muito ruim, é muito agressivo. É como se pegasse uma navalha e separasse duas carnes que foram unidas pelo próprio Jesus Cristo. E para encerrar mais um ponto aqui, que a igreja nos traz para nos ensinar. Deus que chamou os esposos ao matrimônio, para o mesmo matrimônio continua a chamar muitos outros. Aqueles que se casam em Cristo, em fidelidade à palavra de Deus, devem celebrar frutuosamente, viver honestamente e testemunhar publicamente diante de todos o mistério da união de Cristo e da igreja. O matrimônio desejado, preparado, celebrado e vivido na vida de cada dia, à luz da fé, é o que a igreja une. A adoção confirma, a bênção chancela, os anjos anuncia, o Pai ratifica. Que julgo extraordinário aceitam dois fiéis, o jugo de uma só esperança, de um só teor de vida, de um mesmo serviço. São ambos como irmãos, ambos muito unidos, sem nenhuma separação, nem de espírito, nem da carne. E quando a carne é uma só, um só também é o espírito. Isso foi dito pelo Tertuliano, né? Grande pai da igreja. E essas são as luzes que eu queria trazer hoje sobre o sacramento do matrimônio. Muitas vezes, talvez você possa dizer assim, mas isso aí não faz referência a mim. Exato. Como também, muitas vezes, não faz referência a mim. Mas somos chamados a sermos luz no mundo e sal da terra. E como luz no mundo e sal da terra, nós temos que iluminar muitas vezes as trevas na vida das pessoas, e tantas vezes nós precisamos dar esse sabor do sal na vida de muita gente, e é claro, o sal também preserva da corrupção. Então, nem tudo que nós ouvimos da fé é para nós, mas com certeza serve para a nossa missão, e a nossa missão de sermos luz no mundo, sal da terra. O mundo está precisando dessa luz, o mundo está precisando desse sabor, dessa preservação,
dessa conservação. Talvez para alguns seja difícil ver essa questão do sal como não só aquilo que dá sabor, mas aquele que preserva da corrupção, mas quem morou na região Nordeste no tempo em que não se tinha os grandes frios e geladeiras, não é? Tudo era salgado, tudo era colocado no sal e o sal preservava. Aqui no sul, eu acredito que usavam muito barris de banha, não é? Para conservar, e conservava-se o alimento. Lá no Nordeste e também lá na região de Jesus, o sal fazia esta função, né, de preservar da corrupção. E a luz, vocês sabem muito bem, no tempos que a luz era um bem tão precioso e tão escasso, não é? Hoje a gente está tão acostumado com a luz que a gente nem para pensar na riqueza que é. E também assim a nossa vida seja uma vida de luz para o mundo e de sal para a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para